Aliás, eu vou deixar a doutora Loiana à vontade para discorrer acerca do tema, sem dúvida um tema importante, que a gente traz para a nossa audiência no dia de hoje. Eu quero, inclusive, que a senhora, nós temos aí uma novidade, que é a volta do DPVAT. E aí eu quero, na próxima vinda da doutora Loiana, que ela fale um pouco sobre DPVAT no nosso programa. Eu gostaria que a doutora Loiana Lucas, em breve, nos falasse acerca desse assunto, seguro DPVAT, a volta do seguro DPVAT. Mas, meus amigos e doutora Loiana, eu queria que a senhora nos falasse sobre, até porque como estamos no mês da conscientização do autismo, né? Esse tema tão importante, eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre os direitos do autista, da família do autista, especialmente do autista. É a pergunta que eu faço aqui para começar esse bate-papo com a doutora Loiana Lucas. Doutora Loiana, boa tarde, prazer tê-la no estúdio da Progresso do Luiz Lopes com o povo. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos os ouvintes, né? Estamos hoje aqui para a gente falar um pouquinho desse tema, né, que tem tanta repercussão e de tanta importância na nossa sociedade. Né? Como você já falou, nós estamos no mês de abril, o dia 2 de abril é o Dia da Consciência, né, da questão do autismo, e esse dia ele vem para conscientizar realmente a sociedade a ver o autista de um modo diferente, com um olhar diferenciado e também buscar, né, e também plantar a semente do direito, né? O que é que essas famílias que às vezes passam por tantas necessidades, o que é que elas têm direito, o que é que elas podem buscar? E a questão do autista, ela vem de uma concepção macro, uma concepção maior, que é um direito internacional que o Brasil aderiu, né? É tanto que hoje o autista ele se enquadra dentro do critério da pessoa com deficiência, e isso abriu um leque de oportunidades de desenvolver e de promover a inclusão dessas crianças, desse adolescente para a vida comum, né? A vida em sociedade. E uma delas a gente pode iniciar, Luiz, com a questão da saúde. O que é que a saúde ela pode oferecer? O que é que a família ela tem esse direito, né, em relação à saúde? Vamos falar um pouco de plano de saúde. Eu sei que não é uma concepção que todos têm, mas quem tem o plano de saúde, ele não pode limitar os atendimentos da criança e do adolescente das terapias do autista. Então, o plano vai dar 10 terapias. Quando terminar ali, eu vou cessar. De forma alguma. O plano de saúde, seja qual for, ele não pode taxar a quantidade de terapias que aquele autista vai precisar, né? Quem vai fazer isso é o grupo que acompanha, são os médicos, são os terapeutas, os fonoaudiólogos, a necessidade dessas terapias. Então, assim, é bom a gente saber disso, porque às vezes a gente tem um plano de saúde e o plano está negando esse direito para a gente, né? Principalmente para a família do autista, certo? Outro aspecto da saúde também, que eu gosto de ressaltar, é a questão da medicação. Tem algumas medicações que ela tem um preço alto, um custo alto para aquela família. Então, a família, ela pode, dentro de uma justificativa do médico que acompanha aquela criança, dizer da necessidade, que é indispensável aquela medicação para o tratamento dele. Então, o SUS, ele tem a obrigação de promover, de ofertar aquela medicação. São 12 horas mais 12 minutos, 12 e 12, programa. Você também pode estar mandando a sua pergunta através do nosso telefone, do nosso WhatsApp. Você que está no nosso YouTube também pode estar fazendo a sua pergunta aqui para a doutora Loiane Lucas aqui no nosso programa. Flor de Açucena, você pode também conversar com a doutora aqui no nosso programa. Fica à vontade. Bom dia novamente, né, a todos os ouvintes. E hoje nós temos o prazer e a honra de receber aqui a doutora Loiane Lucas
para dar algumas informações para a gente sobre a questão do TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, que hoje em dia, graças a Deus, né, muito louvável isso, é mais conhecido, né, doutora Loiana? Porque a gente sabe que por muito tempo esse e outros transtornos foram nerfados, entre aspas, né, as pessoas não consideravam como realmente uma doença tão popular, embora muitas vezes algumas pessoas, se não muitas, já tivessem, só que antes não tinha nome para isso, né? E é muito importante ter o nome para isso, porque em decorrência disso é que surgem os direitos, não é isso, doutora? Isso. É verdade, né? Porque, assim, as famílias, elas penam muito, vamos dizer assim, elas lutam muito. Tanto pela questão financeira, a questão, às vezes, da aceitação social, né? Então, tudo isso, ela impacta diretamente aquela família que tem um autista, né? Então, os direitos, eles vão surgindo para poder propiciar a essa criança, a esse adolescente, um convívio, uma oportunidade, uma verdadeira inclusão social, né? Porque, assim, o autista, ele não tem uma deficiência intelectual, né? O autista, ele tem uma deficiência de comportamento e, por isso, dessa necessidade das terapias para poder promovê-lo, para ele poder ter essa interação na escola social, no parquinho onde ele vai, ele possa conviver com as outras pessoas de uma forma aceitável, né? De uma forma que ele não sofra. Isso. É verdade. Muitas vezes, né, as pessoas, às vezes, hoje em dia, ainda existem pessoas assim que têm, entre aspas, um certo preconceito, né, quando tem alguma possibilidade do filho ou, sei lá, do sobrinho, do aluno, ser uma pessoa que tenha essa condição, né, de ser uma pessoa autista, e muitas vezes acabam que cai naquele vazio do preconceito e acaba por não reconhecer isso. E eu acho que eu falando aqui com você, depois eu quero saber a sua opinião, eu acho que até os direitos deles acaba que essas famílias deixem um pouco de lado esses preconceitos, porque antigamente, quando não se existia tantos direitos assim, o que podia ser feito era ser assumido pela família, né, que aquela criança tinha aquela condição, que aquela criança estava no espectro autista, e hoje em dia ela pode ter direitos decorrente a isso. Então, é como se uma coisa levasse a outra. Infelizmente, algumas pessoas pensam dessa forma, mas isso talvez acabou ajudando aquela criança que tem aquela certa dificuldade de convivência, uma convivência normal, que precisa de uma terapia, que precisa de um acompanhamento, e os pais e mães e algumas pessoas, sabendo que essa criança tem o direito a algumas, entre muitas aspas, vantagens, né? Aí acabou que eles começaram a admitir, a levar os seus filhos para os determinados tratamentos, não é, doutora? É porque tudo isso vem de uma questão histórica, né? Quando a gente vai puxando, antigamente a questão da deficiência ela era vista até como um castigo para aquela família, exatamente, né? Quando a gente vai estudar a história, a questão da história da criança e do adolescente, ela era vista dessa forma. Então as famílias deixavam num quartinho, às vezes você nem conhecia que aquela família tinha, né? Exatamente. Hoje essa visão já está mudando, graças a Deus. E quando ela vai mudando, ela vai surgindo as oportunidades e as garantias também, né? A garantia do direito. Como hoje na educação, a educação ela já está se transformando para isso. Ela já está possibilitando esse aluno a ele ter uma convivência, essa inclusão. Antigamente tinha uma escola diferenciada, né? Hoje não. Esse aluno ele tem que ter essa interação, porque isso faz parte da promoção dele, né? Isso faz parte dessa promoção social, né? E hoje a criança também autista, ela tem esse direito a um cuidador, que é tão debatido hoje na questão educacional, né? Agora, tem que ver, ela tem o direito? Tem. A lei, ela está dizendo que ela tem direito a um cuidador, porque esse cuidador vai ajudá-lo a inserir dentro da sala de aula. Mas é toda criança autista que tem? Não. Vai depender da necessidade, né? Porque quando se fala de inclusão, vai depender do grau desse autismo, né? Para poder ter um cuidador. Se ele consegue andar bem, se ele consegue se alimentar, né? Então, assim, ele não vai precisar de uma pessoa coladinha com ele na sala de aula, né? Então, assim, isso até é uma forma até de inibir
Porque às vezes a gente vê tantas mães pedindo, ele tem direito a um cuidador, ele tem direito a um cuidador. Mas vai depender da necessidade dele dentro da sala de aula, uma recomendação do médico dentro do laudo, né? É toda uma questão, um estudo para conceder, mas que ele tem o direito a um cuidador dentro da escola, ele tem esse direito sim, certo? E eu acredito até que, doutora Loiana, que a questão do cuidador dentro da sala de aula, eu achei muito importante o ponto que você tocou, e eu concordo muito com isso, é que a questão do cuidador, ele não pode ser para retirar o aluno de dentro da sala ou tratar de uma forma, vamos dizer assim, separada, mas pelo contrário, né, para ajudar aquela criança a se inserir na sociedade, né, porque mais na frente a gente sabe que o que a gente aprende na escola fica para sempre na nossa mente. Então, o cuidador ele serve para incluir, né, isso, ele vem o autista. Promover essa inclusão, porque o objetivo maior da lei dessas garantias é o quê? É incluir essa pessoa, né, com deficiência, que ela tenha uma vida igual. Né? Uma vida que ela tenha as mesmas oportunidades, que ela consiga participar das mesmas coisas, frequentar os mesmos lugares, que às vezes a doença em um grau muito severo, ela não permite. Né? Então vai precisar de todo esse aparato técnico, né, da escola, da questão da saúde, todos caminhando juntos para poder promover essa inclusão da criança ou do adolescente. Sim, estou acompanhando aqui. Tem uma pergunta do vídeo. Falar aqui agora. Aí no WhatsApp. Pronto, já deixa eu só fazer aqui a pergunta também do nosso ouvinte no YouTube. No YouTube, o nosso ouvinte perguntou uma coisa que eu já tinha até discorrido aqui um pouco sobre com a doutora, que ele fala assim: o autista já tem direito ao benefício do governo, doutora Loiana? Tem. O autista, ele tem direito ao famoso BPC, LOAS, né, que é conhecido. Então, agora, é todo autista? Não, porque o BPC LOAS, ele tem 2 regras a serem seguidas. A primeira é a questão da deficiência a longo prazo, né, que a questão do autismo se enquadra. E o outro requisito é a questão da vulnerabilidade social, né? Então, é uma família que, para conseguir promover tudo isso que eu falei, as terapias, tudo isso, ela vai precisar de um recurso financeiro para isso. Então, uma família de baixa renda, né, uma família que tenha a questão financeira mais prejudicada, né, ela vai precisar desse auxílio, desse apoio, para poder promover essa criança. Né? Então, assim, direito tem. Né, que é o BPC LOAS, é direcionado à questão do autismo, porque é independente de idade, a criança de qualquer idade, adolescente, adulto, ela tem esse direito, mas tem que vir junto com a questão da vulnerabilidade social. Nisso também, doutora, se enquadra os diferentes níveis do autismo. Por exemplo, vamos dizer que é uma criança que ele esteja no espectro maior, mais avançado do que outros. Ele se enquadra nesse... Isso também interfere a questão de receber ou não o benefício? Não interfere. Isso aí é quase assim que um mito popular. Né? E que, às vezes, até a questão da medicina, os médicos, às vezes, nos atestados, eles falam, é uma questão leve. Né? E por muito tempo ficou se questionando isso, até que chegou no judiciário e que não existe o benefício só para quem tem uma parte severa ou média. Não, porque todos, independente do grau que ele tenha, ele vai precisar. Lógico que quem é mais leve, né, a questão das terapias vai ser um tempo menor, a inserção é maior, né, essa volta ao convívio social igual é mais provável, né? Mas cada um vai precisar, sim, independente. Teve o CID, né, que foi atestado que ele é autista, independente do grau dele, gera sim o direito a ele receber um BPC, como os demais benefícios que a gente está falando aqui também. Pronto, então uma pergunta agora de um ouvinte, né? Irmão Osés, do Cabeça Preta, vamos ouvir aí o que ele tem a nos dizer. Boa tarde, Leonardo Lopes. Boa tarde, os ouvintes aí do programa Luiz Lopes com o povo. Leonardo Lopes, eu quero fazer uma pergunta aí à doutora. Eu tenho um filho, eu tenho 2 filhos. Tenho um filho de 6 anos, vai fazer 7, e uma menina de 11 anos vai fazer 12.
Eles dois, todos dois têm sinal de autismo. Como é que eu faço para eu ter acompanhamento com eles? Porque eu ainda não tenho acompanhamento com eles nesses cantos. O meu menino ele tem 6 anos, ele não fica quieto. Ele é só caçando alguma coisa para ficar mexendo, né? E eu, como pai, eu entendo ele, né? Aí eu queria só saber qual é o que eu preciso fazer para encaminhar ele para uma pessoa assim, para um departamento desse que cuida de autismo, né? Oséias, né? Oséias. Oséias. Olá, seu Oséias. Muito pertinente essa sua pergunta, porque muitas famílias também estão nessa situação, sem saber por onde começar, né? Na rede pública, a porta de entrada são as UBSs. O senhor tem que marcar uma consulta lá com o médico, o senhor relatar essa situação dele, que de lá ela encaminha para um médico especializado, que pode ser um neuro, pode ser um psiquiatra, né, que é o melhor de atestar a questão do autismo, é o psiquiatra, é o médico, né, dessa área. E, a partir dali, o médico vai encaminhando para as terapias, né? Aí ele vai dizer se ele precisa de um fono, se ele fala pouco, se ele vai precisar da questão do psicólogo para controlar o comportamento dele, uma terapeuta ocupacional, né? Mas tudo começa do postinho, né? Como a gente chama. O senhor tem que marcar a consultinha lá para ele, o pediatra que vai atendê-lo, e de lá ele começa a fazer os encaminhamentos. A própria escola também, ela pode encaminhar para esse núcleo, ela vendo da dificuldade do aluno, né? Da questão do comportamento, e vendo que ele tem os aspectos, mesmo não tendo laudo ainda comprovado, né? Ela pode também ir começar a fazer esses encaminhamentos para a questão do NAP. Eu não sei se lá, aqui em Russas a gente tem um NAP que acompanha, né, um núcleo dentro da educação que acompanha essas crianças, né? Tem o AEE também, que é para essas crianças um tratamento individualizado dentro da escola, que ajuda nessa questão pedagógica. Então, assim, hoje já tem uma rede já formada que propicia, né, ajuda a família a buscar, porque tem que buscar. Sozinho a família não consegue. A família tem que buscar o seu direito, tem que buscar e também fazê-lo, né? Abre as oportunidades e cumprir. Eu sei que dá dificuldade que cada família tem, mas tem que levar para as terapias, tem que dar medicação se for preciso, para poder tudo isso ir propiciando essa melhora dessa inclusão e a vida para eles. É verdade. Aí a pergunta do irmão Oséias, né, é uma pergunta bastante assim comum. Muitas vezes as pessoas têm até, eu gostei bastante do que a doutora falou, muitas vezes a pessoa tem até um certo preconceito, né, que acha que psiquiatra já é uma questão, mas não é é porque a diferença do psiquiatra para o psicólogo é porque o psiquiatra pode dar o laudo, né? Isso, doutora? O laudo, né, a questão da medicação é mais aprofundada. A questão do psicólogo, ele vai trabalhando a terapia semanalmente, a questão do comportamento, né, do que os dois são indispensáveis, né? Exatamente. São indispensáveis. Gente. Então, foi um prazer, doutora, estar aqui com você, conversando com você trazendo informações que são muito necessárias nos dias de hoje, né? A gente sabe que a questão do autismo, ele é uma deficiência, assim, que está se tornando mais visível agora, ganhou visibilidade, né? E é muito bom ter pessoas como a doutora Loiana, que está disposta a compartilhar o conhecimento que ela tem. E nós aqui da Rádio Progresso agradecemos de coração por ela ter vindo aqui, aceitado compartilhar um pouco do conhecimento dela. E se você que chegou agora, acabou de ver a doutora Loiana e não deu tempo de fazer a pergunta, eu queria perguntar isso, mas ela já vai. Para mais informações, doutora, como é que as pessoas conseguem te achar? Pronto, nas redes sociais eu tenho o meu Instagram, né, que é Loiana Lucas, né, advogada. Você consegue lá, pode entrar no direct, a gente trocar uma ideia. Tem alguns vídeos já explicativos de alguns outros temas, né, que é muito importante para a gente saber. O conhecimento ele tem que ser repassado, né? Ele não pode ser ficado guardado dentro de uma caixinha. É verdade. E assim, essas oportunidades, porque clareia a vida. Às vezes você está passando por aquela necessidade e você não ouviu ninguém dizer
por onde começar, né? E aí, o começar é isso. O começar é a gente procurar e ver e saber trilhar o caminhozinho para uma qualidade de vida melhor, que essa é a busca, né? É, sim, exatamente. A doutora hoje, ela veio especialmente falar sobre a questão do transtorno autista, né, do espectro autista, mas a doutora Loiana, ela está aberta lá nas redes que ela deixou aí para qualquer tipo de dúvida, né, doutora? Que a doutora é uma... Isso. A gente tem especialidade lá na questão previdenciária, né, que são a questão dos benefícios do INSS, né? Então, assim, que surgem muitas dúvidas, ainda tem pouco conhecimento as pessoas de buscar o seu direito e às vezes está passando por um problema financeiro, vamos dizer assim, muito grande e a gente pode ajudá-lo, né? Pronto, muito obrigado, doutora, Obrigada a todos, pelo né? espaço, né, que você aceitou vir aqui conversar com a gente. É sempre um prazer e quando você quiser voltar, a Rádio Progresso está de portas abertas esperando pelos seus conhecimentos. Muito obrigada, doutora Loiana. Obrigada e eu que agradeço. Até mais.